nascer do Espírito. O que significa isso? Por que isso é importante? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Só entra no reino de Deus quem nascer da água e do Espírito. Essa foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Então vamos ver um aspecto do cumprimento pessoal desse novo nascimento. Batismo, nascer de novo. Como vimos o texto aí, Jesus tratando desse tema com Nicodemos. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, antes de tudo, tem que haver a morte. A semente, o grão de trigo, ele não nasce, não frutifica se primeiro, caindo na terra, não morrer. Quando somos batizados em Cristo, somos batizados, somos imergidos, somos afogados na sua morte. Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aquelas mesmas águas que cobriram a multidão de pecados lá no dilúvio, ou então aquelas mesmas águas que foram cruzadas do Mar Vermelho saindo da escravidão do Egito para a terra prometida, ou então aquelas águas dos 7 banhos de Naamã que limparam ele da sua impureza, quando nos unimos a Cristo na sua morte. Na mesma forma, de forma semelhante, também nos unimos na sua ressurreição. Uma vez que nascemos de novo, o que faremos agora? Já chegamos? Já é o destino final? Não. Andemos em novidade de vida, já não mais segundo a inclinação das paixões que tínhamos anteriormente. Agora na comunhão dos sofrimentos de Cristo, para que de alguma forma sejamos achados dignos de alcançar a era vindoura, sendo filhos da ressurreição, imortais. Se perseveramos, reinaremos. Agora nos resta um caminho de fé. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito? É justamente ao contrário de ser guiado pela carne. Então a carne já não tem mais domínio sobre nós. Nós temos poder para dizer não a ela e fazer a vontade do Pai. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então esse caminho agora é de semeadura, mas uma semeadura do Espírito, para que a gente possa colher futuramente a vida eterna. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Esse batismo angustiava Jesus. Ele semeou um corpo natural e ele ressuscitou num corpo espiritual. Então, temos um paradigma agora. Por que a gente começa a falar sobre vida eterna, sobre um corpo espiritual, mas a gente recebe todas essas promessas, todas essas esperanças num corpo enfermo, num corpo que está doente, num corpo que está morrendo? Como resolver isso? Para isso a gente precisa entender o cumprimento profético desse novo nascimento. A ressurreição, a transformação, regeneração de um corpo de corrupção para um corpo incorruptível, de um corpo carnal para um corpo espiritual. Então vamos para a profecia de Ezequiel 37. Fala assim: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito e vivereis. Abrir a vossa sepultura, uma referência muito clara à ressurreição dos mortos. E vejam, porém em vós o meu espírito e vivereis, nascer do espírito como uma ação de ressurreição do povo de Deus. A carne só pode gerar carne, mas a vida espiritual só pode nascer do Espírito.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Então, aquele Espírito que foi recebido diante do batismo, que habita em nós, uma vez que nosso corpo repouse na sepultura, esse mesmo Espírito nos vivificará. Ele mesmo nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo é o mesmo que lava, aquele do batismo, que limpa, mas também ele é o mesmo que dá a vida espiritual, que dá essa vida nova, que dá essa vida eterna. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A regeneração necessária para que possamos herdar essa vida eterna. Soará a trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqueles que estiverem vivos serão transformados e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados de forma incorruptível. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dos mortos que Cristo te resplandecerá. E aí o que é que acontece? Quando eu acordar, eu me satisfarei com tua semelhança. Não é o sono do dia a dia, é o sono da morte, que quando eu ouvir a voz do meu pastor e eu for atrás dele, ele me levantar e despertar do meu sono, eu serei semelhante a ele. Aí está em Salmo 17,15. A referência do Novo Testamento fala quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, 1 João. Então, o despertar do sono, quando eu acordo, eu sou a semelhança dele. A manifestação de Cristo, quando ele se manifestar, também seremos semelhantes a ele. A manifestação de Cristo junta com a ressurreição dos mortos, trazendo em nós a imagem e semelhança de Jesus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, aptas para herdar, entrar no reino de Deus. E disso trata nascer do Espírito.